meus amores. Na aula de hoje, que falaremos sobre o capítulo 10, traz como título As Forças da Natureza, tá? Vamos dar início então, nós vamos falar na aula de hoje sobre cataclismos. E eu quero iniciar falando para vocês o que é o cataclismo, tá? Cataclismos, eles são todas as mudanças bruscas que afetam a paisagem de determinado lugar e interferem diretamente na dinâmica das populações, tá certo? Então, os cataclismos também são conhecidos popularmente como o fim do mundo, tá? O fim do mundo para aquela determinada espécie, para aquela determinada população, para aquele determinado tempo em que aconteceu. E esses cataclismos, eles podem ter relações direta ou indireta com a ação humana, tá? E também há vários fatores naturais que acabam fazendo com que esse processo, esse cataclismo, ele aconteça. Falando em cataclismo, é necessário falar também sobre as grandes extinções, tá certo? Então, há padrões que se repetem na história de extinções em massa na Terra. Então, a gente já percebeu que já houveram extinções em massa na Terra, ou seja, já houveram cataclismos na Terra mais de uma vez. Então, esses padrões que se repetem, que acabam causando essas grandes extinções, acabam causando cataclismos, são como, por exemplo, o movimento das placas tectônicas, as mudanças climáticas, tá? Que vão a interferência externa, como meteoritos e asteroides, que acabam provocando a extinção de várias espécies, ou acabaram provocando a extinção de várias espécies com o passar de milhões de anos, tá certo? E falando em extinções em massa ou em grandes extinções, é imprescindível falar para vocês sobre os 5 grandes momentos de extinções em massa que nós tivemos. Como, por exemplo, no final do período cambriano, no final do período ordoviciano, durante o período devoniano, no final do período permiano e também no final do período cretáceo. Então, esses foram os 5 grandes momentos de extinções em massa que tivemos, de cataclismos que aconteceram. Eu começo falando para vocês sobre a extinção no período cambriano. Essa extinção afetou principalmente os trilobitas, que são esses animais que aparecem aqui. Eles que são ancestrais de insetos e aracnídeos. E cada extinção, em cada período, vai apresentar pelo menos 2 explicações, tá certo? Porque ninguém estava lá, né, para saber como exatamente aconteceu. Por isso que os estudos apontam geralmente para 2 possibilidades. A primeira explicação é que uma forte redução no nível do mar eliminou o habitat das espécies de águas rasas, tá? E a segunda explicação, ou a segunda hipótese, é que algumas mudanças nas correntes marítimas jogaram muitas das espécies em águas frias e sem oxigênio. E isso provavelmente tenha causado a extinção desses indivíduos, tá? Professora, como é que eles sabem, ou como eles conseguem dizer essas 2 hipóteses? Através de estudos, principalmente através do estudo com os fósseis desses animais. Então, analisando os fósseis, já para saber qual era o habitat desses animais, dá para fazer um esquema como esse, né, em 3D, demonstrando mais ou menos como era o corpo daquele indivíduo. Tudo isso através da fossilização. A extinção do período ordoviciano afetou principalmente os invertebrados marinhos, tá? E a primeira explicação dessa extinção é que a glaciação acabou com as espécies por conta do frio, e a segunda explicação é que o gelo acumulado nos continentes acabou reduzindo o nível do mar e eliminando o habitat dessas espécies. A extinção no período devoniano afetou principalmente os peixes, e a primeira explicação para ela é que aconteceu um aquecimento seguido de rápida glaciação, associado a uma diminuição de oxigênio nos oceanos. E a segunda explicação, ou a segunda hipótese, é que há evidências de um grande impacto de asteroide no período. Então, provavelmente, esses asteroides acabou matando todas essas espécies de peixes que viviam nesse período. A extinção do período permiano afetou principalmente os répteis esses anteriores aos dinossauros, tá? E a primeira explicação é que houve um derramamento de lava, onde hoje é a Sibéria, e esse derramamento de lava causou a maior de todas as extinções. Já a segunda explicação é que um asteroide com mais de 6 km de diâmetro se chocou com a Terra, certo? E isso causou a extinção desses répteis que vieram, né, são os antecessores dos dinossauros.
A extinção no período Cretáceo afetou principalmente os dinossauros, então por isso ela é uma das extinções mais conhecidas, digamos assim. A primeira explicação para ela é que um asteroide de mais de 10 quilômetros de diâmetro, próximo de onde hoje é o Golfo do México, tá? Que ele caiu, que esse asteroide caiu. E a segunda explicação é que há indícios de fortes atividades vulcânicas no período e com consequências semelhantes ao impacto do asteroide, tá? Então essas são as duas possibilidades em relação à extinção dos dinossauros no período Cretáceo. Agora, parando um pouquinho de falar sobre essas grandes extinções, nós falaremos sobre as migrações dos seres humanos e a ocupação dos continentes, ou seja, como os seres humanos vieram parar onde estão agora, nesse continente. Primeiro, há diferentes teorias sobre como o ser humano chegou à América, por exemplo, tá? E elas têm como base as evidências da ocupação humana por meio da análise em sítios arqueológicos. E o que são esses sítios arqueológicos? Qualquer área, tá? Em que haja provas da existência humana lá. Qualquer rastro deixado pelo ser humano é considerado um sítio arqueológico, tá certo? Como, por exemplo, pinturas na parede, desenhos nas paredes, escritas nas paredes. Tudo isso são considerados sítios arqueológicos e são considerados provas para poder embasar uma teoria de como o ser humano chegou lá, por exemplo, na América. Primeiro, nós temos a teoria do sítio arqueológico de Clovis. De acordo com essa teoria, alguns artefatos encontrados nesse sítio mostram que os humanos teriam chegado primeiramente à América do Norte, entre 12.000 a 15.000 anos atrás, e que nesse percurso o percurso feito para poder chegar à América foi entre a Ásia, atravessando o Estreito de Bering, tá? Dali, desse percurso, o ser humano teria seguido para a América Central e posteriormente para a América do Sul. E para chegarem lá, eles utilizaram o caminho pelo Estreito do Panamá. Também tem a teoria da chegada pelo mar, e a descoberta das evidências, que datam até 14.500 anos atrás, colocou em xeque a teoria de Clovis. Então, a teoria da chegada pelo mar já veio questionar um pouco a teoria de Clovis sobre a chegada nas Américas. Nela, essa teoria defende que os seres humanos eles teriam chegado à América pelo mar, atravessando o Oceano Pacífico, e também na Oceania e outras ilhas do Pacífico, tá certo? Então, ela vai utilizar essa base para poder defender a teoria da chegada pelo mar. Também tem a teoria das 3 ondas migratórias. Os chamados primeiros americanos teriam chegado pelo Estreito de Bering, tá? E seguindo em direção ao sul pela costa do Pacífico. A segunda onda teria percorrido a costa do Ártico e os seres humanos tinham chegado até a Groenlândia. E a terceira teria se dirigido rumo às Montanhas Rochosas, e nesse caso, dessas 3 ondas migratórias, as evidências utilizam-se e fundamentam-se também nas análises de DNA. Então, tem DNA dessas pessoas, desses nossos antecessores, encontrados nessas regiões, por isso que essa teoria é bastante acreditada. Também tem a teoria das diversas ondas migratórias para a América. Essa teoria ela foi elaborada pelo pesquisador brasileiro Walter Neves. Ela é a mais aceita, digamos assim. Para ele existiram diferentes ondas migratórias e essas ondas migratórias para a América, tanto por meio do Estreito de Bering, quanto pelo mar, vindas da Ásia e da Oceania. Essa teoria utiliza evidências dos sítios arqueológicos e também utilizam análise de DNA. Meus amores, nossa aula vai finalizar por aqui. Espero que todos vocês tenham gostado dela. Estudem bastante, tá?